Amém? Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vá, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramará dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. E assim ela se foi diante dele e fechou a porta, diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao teu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e viva tu e os teus filhos do restante. Irmãs, muitas das vezes eu e você, nós estamos igual essa mulher. Essa mulher, ela vinha, a Bíblia não fala o tempo que o esposo dela tinha morrido, mas essa mulher, ela vinha de um luto. Essa mulher, ela tinha perdido a tua carne, porque em Gênesis 2:24 diz: deixará o homem a tua casa e se unir a uma mulher. Então aquela mulher estava vivendo a maior angústia da alma dela. E naquela época, quando você ficava viúva, quem cuidava eram os teus filhos. Então a providência que ela tinha ali naquele momento, de quando o marido dela partiu, ela perdeu. Então muitas das vezes eu e você estamos olhando para a situação, estamos vivendo situações dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa saúde, e nós temos olhado e não temos conseguido ver saída. Nós temos olhado e temos falado: Senhor, e agora? Porque muitas das vezes nós vamos no fundo do poço igual essa mulher. Eu penso que essa mulher, ela foi no fundo do poço. Só que qual é a diferença dessa mulher e a minha e a sua? Porque muitas das vezes, ao invés de nós chegar e ir falar com quem vai resolver o nosso problema, nós falamos para o A, nós falamos para o B, nós falamos para o C, mas nós não colocamos diante do Senhor. Irmã, coloca aquilo que tem te incomodado. Coloca aquilo que o inimigo tem tentado tirar da tua mão. Porque os filhos dela, a palavra do Senhor diz que os filhos são herança. E os filhos é algo valioso. E ela estava perdendo algo de valioso. Satanás estava tirando dela. O que Satanás tem tirado da tua mão? O que ele tem arrancado da tua mão é a tua casa, é a tua família, é o teu casamento, é o teu emprego, é o teu sonho, é a tua saúde. Eu não sei o que ele tem tirado de você essa noite, mas se posicione igual essa mulher fez. Essa mulher, ela sabia, essa mulher aqui no primeiro versículo fala que ela chega lá e fala assim: olha, o meu esposo morreu. O meu esposo era servo, ele temia o Senhor. Essa mulher chegou até Eliseu contando a tua história. E muitas das vezes, irmã, nós não chegamos diante do Senhor falando: Senhor, olha para mim. Nós chegamos acusando, nós chegamos querendo, mas muitas das vezes nós nem renunciamos aquilo para conseguir o que Deus quer para mim e para você. Aquilo que Ele já escreveu.
porque não sou eu que estou dizendo. A palavra do Senhor diz que Ele me conhece, conhece você antes mesmo dos seus ossos ter sido gerado no ventre da tua mãe. O Senhor, Ele já tem uma história escrita para você. Mas muitas das vezes as circunstâncias nos levam a desacreditar. E não deixa a gente tomar o lugar de quê? De filha. Essa mulher sabia o que ela queria. Essa mulher, eu acredito que o esposo dela, ele não era só um profeta, quando ele estava próximo de Eliseu. Talvez ele fizesse parte da escola de Eliseu, dos discípulos. Não. Esse esposo, ele deixou um legado para aquela mulher, para aqueles filhos. Provavelmente ele deve ter chegado em casa, ele deveria ter compartilhado das experiências que ele viveu ali, quando ele estava com Eliseu, do que o Senhor podia fazer. E aquela mulher se lembrou naquele momento. E ela foi até Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, no versículo 2, Eliseu diz para ela: conte para mim. Esse conte para mim, Eliseu se colocou diante da dor daquela mulher. Irmãs, quando você chega para o Senhor e você coloca aquilo que aos teus olhos não tem solução, Ele para te ouvir. Ele para mover céu e terras ao seu favor. E Eliseu olha para ela e fala o seguinte: conta-me o que tu tem em tua casa. Logo em seguida, eu acredito que pela intimidade que Eliseu tinha com o Senhor Jesus já estava ali falando para Eliseu: Eliseu, essa mulher, ela não viveu maravilhas, mas olha, ela tem algo lá dentro da casa dela, que é tão pequena aos olhos dela, que quando ela colocar na minha mão, eu vou fazer grande. Quando ela colocar nas minhas mãos, deixa eu trabalhar, eu vou fazer aquilo que os olhos dela não podem contemplar. Muitas das vezes você tem olhado, muitas das vezes você tem dobrado o seu joelho, e a situação às vezes não muda. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, você olha com os olhos físicos e você fala assim: mas não está acontecendo nada. O Senhor não está nem ouvindo a minha oração. Irmãs, isso é uma mentira. O véu, ele foi rasgado. Antigamente, no Primeiro Testamento, para você receber uma direção de Deus, você precisava ir até um profeta. Hoje não. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz, Ele disse: está consumado. E quando Ele disse está consumado tudo. Está consumada a sua dor, está consumado o seu complexo de inferioridade, está consumada a tua depressão, está consumada a doença que você tem carregado, está consumada a destruição da tua família, está consumada a destruição da tua casa, está consumado. Amém, irmãs? E essa mulher se posicionou. Então, o que eu quero dizer para você essa noite: toma o posicionamento. Se posiciona diante do Senhor. Talvez você tenha orado, e aí a hora que você dobra o seu joelho, você fala assim: Senhor, mas eu não consigo orar mais como eu orava antes. Eu não consigo te sentir mais como eu te sentia antes, Senhor. Mas continua buscando. Continua buscando pela tua casa, continua buscando pelo teu trabalho, continua buscando pelo teu ministério, continua buscando pela tua empresa. Eu não sei o que você veio buscar do Senhor essa noite, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer o impossível, que os teus olhos não podem ver, Ele vai fazer por você, aleluia. E essa mulher, ela olha e fala para Eliseu: eu só tenho uma botija de azeite. Irmãos, o que é uma botija de azeite tão pequenininha aos olhos físicos? Da dívida que essa mulher tinha. Os credores não iam levar só um filho, ele ia levar os 2 filhos para ser escravo, para viver de qualquer forma, para viver de qualquer maneira. E eu acredito que o esposo dela não criou os filhos dele para viver de qualquer jeito, para viver de qualquer maneira, não.
Então o que o inimigo tem tirado da tua mão e você tem se acovardado, você tem se acostumado, você não tem reagido? O que você tem olhado para dentro da tua casa e tem achado que é tão pouco, que é tão pequeno, que o Senhor não possa fazer, que Ele não possa resolver? E essa mulher vai. E Eliseu dá uma orientação para ela. Vá, pede vasilhas emprestado a todos os seus vizinhos. Ele não falou peça só para um. Ele falou para todos. E não peça pouco. E peça vasilhas vazias. Quando Eliseu pede para essa mulher, eu entendo que essa mulher era uma mulher que ela tinha o quê? O que ela tinha na vizinhança dela, igreja? Relacionamento com os vizinhos. Talvez essa mulher era aquela que chegava na vizinha quando estava precisando, falava assim: olha, vamos orar, vamos fazer, eu vou te ajudar. Porque, irmãs, quantos dentro da nossa casa, o nosso vizinho, na nossa família estão precisando de uma ajuda, de uma palavra, e nós não liberamos essa palavra sobre a vida da pessoa, e nós não falamos. Irmãs, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas muitas das vezes nós estamos esperando a outra pessoa mudar. Muitas das vezes nós estamos querendo que a outra pessoa muda, mas olha, deixa eu te falar algo. As coisas só vão começar a mudar quando você mudar. As coisas só vão começar a mudar quando você muda. Muitas das vezes você tem orado pela tua casa, pela conversão do teu esposo. Você é crente só aqui dentro da igreja. Mas quando sai daquele portão para fora, você não dá testemunho de crente dentro do teu lar. De filha, de serva. Essa mulher, ela dava testemunhos. Porque ela tinha relacionamento com teus vizinhos. Qual é o testemunho que você tem colocado dentro do teu lar? Qual é o testemunho que você tem deixado para o teu esposo? Lá no teu trabalho? Qual é o testemunho? Muitas das vezes, irmãs, nós precisamos mudar o nosso jeito, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem. Porque o nosso Deus, Ele já tem tudo pronto. Ele não vai fazer nada para mim e para você. Somos nós que afastamos aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Muitas das vezes, nós estamos ali, ó, para receber. O anjo está te entregando, ó. Aí você, no mesmo momento que você orou, teu filho vem, você fala: esse drogado, esse viciado não tem jeito. Mas você não orou? Mas você não entregou? Essa palavra que você tem lançado depois de uma oração que você tem feito pelo teu filho? Essa oração que você tem falado para Deus quando muitas das vezes você está atrás de uma cura, seja ela física, seja ela espiritual. Você tem olhado e tem falado para o Senhor: o Senhor não pode fazer. Irmãs, não queira colocar o Senhor no seu protocolo, não. O Senhor, Ele não vive no meu protocolo, no seu protocolo, não. Ele tem o protocolo dEle. Ele tem o protocolo dEle. Somos nós que temos que entrar no protocolo do Senhor. Somos nós que temos que se posicionar como filhas, como herdeira, e sair dessa mentalidade de escrava. Nós temos que sair dessa mentalidade de escrava. Essa mulher aqui, ela foi o quê? Ela foi uma mulher sábia. Porque ela poderia muito bem sair contando para todo mundo. E muitas das vezes, quando você conta o seu problema, chega alguém e joga cal em cima de você. E joga cal. E vai te desanimando. E vai tirando aquela fezinha que você tem. Então, até para você contar os seus problemas, você tem que saber para quem você vai contar. Porque muitas das vezes, o inimigo, ele sempre vai usar pessoas. E ele vai usar pessoas para fazer você desacreditar daquilo que Deus tem para a tua vida. E Eliseu dá uma direção para essa mulher. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos.
e derramará dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Fecha a porta. Fecha os acessos que você tem aberto. Gera uma intimidade, porque eu vejo aqui que até os credores dessas mulheres, até o credor dela, ele foi usado para gerar uma intimidade nessa mulher. Ele foi usado para ativar a fé dessa mulher. Então pega aquilo que o inimigo tem pegado da tua mão, que você tem achado, que ele tem roubado, para gerar uma intimidade com o Senhor no secreto. Gera essa intimidade com o Senhor no secreto, ativa a tua fé, mulher. É impossível para os meus olhos, é impossível para os olhos da irmã, mas para o Senhor nada é impossível, aleluia. Está tudo no controle dEle, Ele não perdeu o controle de nada. O Senhor nunca perde o controle de nada. E essa mulher, imagino eu, que no momento que ela começou a derramar aquele azeite, e que ela viu que cessou o tantinho de azeite que ela tinha, que encheu uma vasilha, começou a transformação dentro dela. Mais ainda foi ativado. Eu acredito que no momento que ela foi derramando ali, ela estava falando assim: Senhor, com o Senhor eu posso. Senhor, eu não posso sozinha, mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor segurar na minha mão, eu posso. Se o Senhor direcionar meus passos, eu posso. Ah, Senhor. Essa mulher viveu o extraordinário ali dentro da casa dela, irmãs. E ela gerou isso daí na intimidade. Aquilo que o esposo dela pôde viver, ela viveu com a casa. Ela viveu com os filhos dela. E chegou o momento aonde sucedeu, no versículo 6, que os vasos estavam cheios. E ele disse ao teu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso, porque o azeite parou. O azeite parou. Irmãs, enquanto tem busca, enquanto tem entrega, tem azeite sendo derramado na tua vida. Enquanto tem busca, enquanto tem renúncia, tem azeite sendo derramado na tua vida. Aleluia! Qual é o tempo que você tem se dedicado para o Senhor? Quais são as renúncias que você fez ou que você precisa fazer para gerar essa intimidade com o Senhor? O Senhor fala para mim que aqui tem mulheres que oravam, que jejuavam, que entregavam, que louvavam. E por algum momento, por algo que cometeu, o inimigo tem soprado na tua mente, falando que você não é digna de orar, que o Senhor Jesus não recebe a tua oração. Mas ei, deixa eu te falar, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. O Senhor Jesus está de ouvidos abertos para ouvir o que você precisa, porque Ele sonda corações. O Senhor é aquele que sonda corações. Ele não olha para o seu exterior, não. Ele não olha para a tua roupa, se tua roupa está bonita, se a tua roupa está feia, se você está falando bem ou se você está falando mal. Não, Ele não faz isso, não. Ele sonda o teu e sonda o meu coração. Muitas das vezes nos sentimos tão pequena diante do Senhor. Muitas das vezes falamos: Senhor, mas o que eu vou orar se quando eu abro a boca não sai nada, só sai lágrima? Então fala para o Senhor: Senhor, essas minhas lágrimas é o azeite que eu derramo diante do Senhor essa noite. Aleluia! O que você precisa entregar para o Senhor, que é tão pequeno, que aos teus olhos, mediante a situação que você tem passado, você fala: Senhor, é pequeno demais. E realmente é pequeno, irmã. É pequeno para mim. É pequeno para você, mas para Ele não. Você acha mesmo que o Senhor, você acha mesmo que Deus, Ele ia mandar o teu filho para morrer na cruz por mim, por você, para te fazer sofrer? Você como mãe, você quer que teu filho sofra? Não, porque eu não quero que meus filhos sofram. E você acha que Ele como pai, que mandou o filho, por uma humanidade pecadora igual somos,
Todos os dias temos que renunciar, todos os dias pecamos, todos os dias pedimos perdão, pecamos no trânsito, pecamos no pensamento, pecamos, porque no nosso DNA é puro pecado. Nós temos que viver de renúncia, nós temos que viver de oração, de consagração, de intimidade. Você acha que o Senhor escreveu essa história para você? O Senhor não escreveu essa história para você. Isso é mentira de Satanás. Mano, não importa o que você tem feito, não importa as suas atitudes, mas coloca essa atitude que de repente tem te prendido de adorar, de se colocar diante do Senhor. Entrega na mão dele essa noite. Fala: Senhor, toma. Senhor, eu entrego. Eu preciso entrar no esconderijo do Altíssimo, igual diz Salmo 91. Ah, irmãs, labaxerega serenabás, labaiaxoque daralabás. Ah, irmã, quando você entra nesse esconderijo, quando você começar a orar, quando você começar a orar, labaiaxerega serenabalaçô. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, só Tu conheces, Pai. Começa a fazer aquilo que nós não podemos, Pai. Se você orar. Pastora, mas eu não tenho nem forças para orar. Eu só choro. Então chora mesmo. Chora. Porque tem um anjo colhendo as tuas lágrimas. Cada lágrima que sai dos seus olhos são palavras para o Senhor. Ele interpreta tudo, porque Ele conhece os seus gemidos. Oh, aleluia, Jesus. Talvez, irmãs, essa mulher, ela poderia muito bem ter deixado, quando ela recebeu esse direcionamento, ter falado: capaz que eu vou fazer isso. Mas ela não. Ela sabia que o Senhor, a qual o esposo dela servia, ia resolver os problemas dela. E por que você está aqui? Porque você tem pego aquilo que o Senhor colocou na tua mão e você tem terceirizado? Não terceiriza, não. Não terceiriza aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não terceiriza a tua intimidade. Não terceiriza a tua entrega, não. Muitas das vezes você vem aqui: pastora ora, pastor ora. Nós oramos porque nós estamos aqui para isso. Mas e você? Você tem deixado o inimigo entrar dentro da tua casa, dentro do teu lar, e bagunçar com os sonhos que o Senhor colocou na tua mão. E você não tem se posicionado. Você tem deixado. Ei, mulheres, se posiciona, vocês são filhas. Vocês não são escravas, não. Vocês são filhas. E como filhas, nós queremos o melhor do Senhor. Eu não aceito menos do que sentar na mesa para comer com meu pai. Eu não aceito menos do que sentar na mesa para comer com o meu pai. Porque se eu sou filha, eu quero a minha herança. Eu não negocio a minha herança, eu não negocio a minha identidade. Eu não negocio aquilo que Deus tem para a minha vida com ninguém. Eu não negocio com meus filhos, eu não negocio com meu esposo, eu não negocio com a minha profissão. Eu não negocio com nada. O que você tem negociado, terceirizado, deixa que a irmã ora, deixa que o pastor jejua, não. É você. Você é a maior autoridade abaixo do teu esposo, dentro do teu lar. É você que tem autoridade sobre os teus filhos. Você é a mulher sábia de dentro daquele lar. Você faz a diferença. Deus te chamou para ser farol na vida de outras pessoas. Deus te chamou para ser farol, mulher, na vida de outras mulheres. E você tem terceirizado isso. Você tem pego aquilo que Deus colocou na sua mão e tem falado assim: ixi, vou passar para frente. Por que você tem aberto mão dos teus sonhos?
Por que você abriu mão dos teus sonhos? Por que você abriu mão do seu casamento, da tua profissão, dos teus filhos, de você, do teu ministério? O que você precisa se perdoar essa noite? Porque muitas das vezes nós precisamos se perdoar. Porque muitas das vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós tomamos atitude que não pedimos direção para Deus e nos leva ao fundo do poço. E nos culpamos a todo momento por isso. E nos culpamos. E nos culpamos. O que você tem que pedir perdão para o Senhor essa noite? Senhor, eu me perdoo. Porque Ele já nos perdoou, por que eu não vou me perdoar? Ele já está perdoado. O que você precisa liberar de perdão essa noite? O que você precisa se perdoar? Porque o Espírito Santo está me falando aqui que tem mulheres que precisam se perdoar. Se perdoa, mulher. Se perdoa para você voltar a viver aquilo que o Senhor escreveu para a sua vida. Você é digna de sentar na mesa. Você é digna de sentar na mesa. Essa mulher recebeu uma direção e ela fez. E o Senhor está nos direcionando essa noite. O que você tem aos teus olhos é pequeno, porque talvez seu problema é grande, mas coloca nas minhas mãos. Eu não quero ter somente... Eu não quero ser um sorrisal para você. Eu não quero ser um remédio para resolver momentâneo a dor que você tem sentido. Não, eu quero relacionamento. Porque eu sou Deus de relacionamento. O que eu tenho para você não é momentâneo. É para a tua vida inteira. É para a tua geração. É para a tua casa. É para o teu filho. É para os teus netos. O que eu tenho para a tua vida não é só o agora. Eu não sou só o Deus de agora, eu sou o de ontem, o de hoje, o de amanhã e serei sempre. Eu sou o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e serei sempre. O que você tem aí guardado, que você precisa colocar para o Senhor, que você acha tão pequeno, irmãs? A palavra do Senhor diz, no versículo 7, então ela retornou a Eliseu, e o Eliseu deu um direcionamento, né? Vai, vende, né? Paga tuas dívidas e viva do que te sobra. Muitas das vezes nós estamos naquele processo, porque isso tudo que essa mulher passou, eu entendo que é processo. E ela poderia ter, no momento que ela encheu as vasilhas, ela poderia ter vendido, não poderia? Porque era uma especiaria tão cara. Ela poderia ter olhado assim e falou, opa, peraí. Mas não. Muitas das vezes eu e você recebemos. Certo? Vamos imaginar. Meu esposo. Eu estou pedindo tanto para que ele largue o vício da bebida e ele largou. Aí eu não vou lá e falo, Senhor, ele largou, e agora? Qual que é o próximo passo? Não, nós não fazemos isso. Nós falamos, pedimos para beber, mas agora deixa comigo, Jesus. Agora eu vou assumir o controle. Não, chama Jesus para caminhar com você, chama Ele para segurar na tua mão, para direcionar os teus passos. Ei, eu erro, eu sou falha, mas Ele não falha, Ele é Deus de perfeição para mim e para a tua vida. Essa mulher poderia ter pego, vendido e ter vivido do jeito que ela queria, mas ela não fez isso, ela voltou lá, falou, tá, eu vendi, e agora o que eu preciso fazer? Quantas de nós e eu já fiz isso e tenho que policiar todos os dias para não cometer o mesmo erro, porque senão nós vamos nos automático e vamos cometendo esses erros. E Deus deixa. Por quê? Porque Ele nos ama de uma forma tão incondicional, irmão, que Ele respeita a nossa decisão. Ele respeita a tua decisão. E Ele sempre vai estar ali, filha. É o que você queria. Eu estou te mostrando. Mas tá bom, você quer? Tá bom. Mas eu estou aqui, ó. A hora que você precisar, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Quando Pedro se lançou naquela água,
Senhor, se é tu, então diga. Jesus falou: Pedro, vem. Jesus não saiu lá em direção do Pedro, não. E quando o Pedro ficou com medo daquele tempestade, começou a afundar, Jesus já estava ali, movendo, porque ele já estava andando, ele colocando o pé, e Jesus colocando o chão para ele poder andar ali. Ele teve medo e ele afundou. É o que acontece comigo, é o que acontece com você. Nós paramos, nós tiramos o foco da oração, do jejum, da palavra, e nós começamos a olhar coisas que não vêm do céu, que não vêm do trono, e perdemos a direção do Senhor, e nos enfraquecemos, e caímos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãs. O Senhor Jesus, Ele está aqui essa noite para restaurar, para te colocar de pé, mediante aquilo que você tem deixado passar, mediante aquilo que você acha e olha, Senhor, não tem solução, aos meus olhos não tem mesmo. Muitas das vezes você tem uma profissão, foi o Senhor que te deu, você falou: Senhor, eu queria me formar, Ele foi lá, Ele te deu, e aí você começa a tratar o trabalho que Ele te deu de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, se posiciona na tua profissão. Não foi algo que você queria, não foi algo que você pediu, Ele te deu. E você tem negociado, você tem deixado. Eu quero convidar você, irmãs. Você que chegou aqui essa noite, muitas das vezes achando que o seu problema era maior do que o nosso Deus. Você que chegou aqui, olhando para a situação e falou: talvez eu vou lá porque a pastora Águida conversa com todo mundo, né? Ah, vou lá, prestigiar ela, é verdade? Mas você não acreditava. Você veio, talvez, para prestigiar. E o Senhor Jesus está falando: filha, vem. Vem porque eu sabia, eu sei o que você tem. Eu sei o azeite que você tem aí, eu preciso que você derrama ele aqui no meu altar. Você que é essa mulher que está aí desanimada, que está fraca, que não tem conseguido orar, que tem deixado o inimigo roubar as tuas forças, fica de pé. Eu vou estar chamando as nossas pastoras aqui na frente, e nós vamos levantar um clamor. As intercessoras também, porque o tema dessa mensagem é: enquanto houver busca, haverá azeite sendo derramado sobre a tua vida. Amém, igreja? Então você, mulher, que precisa viver o extraordinário do Senhor. Você, mulher, que precisa colocar diante do Senhor o seu azeite. Vem aqui na frente, as nossas pastoras, as nossas intercessoras. Vai estar orando por vocês, vai estar abençoando a tua vida, vai estar abençoando as tuas mãos. E se quebranta, minhas irmãs. Esse é o momento. O pouco para o Senhor, Ele é muito. O pouco para o Senhor, Ele é grande. O pouco para o Senhor é pequeno aos meus olhos, aos seus olhos, mas para Ele não. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Ele pode fazer aquilo que os meus olhos não podem contemplar, que os seus olhos não podem contemplar. Ele não precisa de autorização para fazer. Ele não precisa de que alguém libere para que ele possa fazer algo, não. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Toma posse daquilo que é de direito. Fala: Senhor, eu não negocio. Você que negociou a vida inteira, a tua casa, o teu filho, a tua família, a tua empresa, a tua saúde. Eu não sei o que você tem negociado, eu não sei o que você tem deixado em segundo plano, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele tem que ser o primeiro da tua casa, o primeiro da tua vida. Você que tem deixado de lado. As nossas pastoras estão aqui na frente, vem aqui na frente.
O Senhor Jesus vai receber o seu pouco que você tem. Ele vai receber aquilo que você precisa entregar, que aos teus olhos é pequeno. Amém, igreja? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso. Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Pai. Paizinho querido, aqui tem filhas e filhas do Senhor, a qual elas têm passado por grandes problemas, por grandes situações. Pai, a qual elas olham e vê, Senhor Jesus, que não tem jeito, a qual ela tem olhado e tem falado, não tem mais jeito, não tem como voltar atrás. Eu estou no fundo do poço, mas deixa eu te falar uma coisa, irmã. O Senhor Jesus está aqui essa noite. Ele toma aquilo que está nas tuas mãos e Ele começa a trabalhar naquilo que você acha que é pouco, naquilo que você tem achado que não tem jeito, naquilo que você achou que você perdeu o controle. De fato você perdeu, mas Jesus não perdeu não. Ele está no controle da tua vida. Ele é aquele que está no controle da tua casa, no controle da tua família. Ah, Senhor Jesus, começa, Senhor, a tocar no coração das tuas filhas aqui essa noite, Pai. Senhor, começa a restaurar, começa a curar, cura as feridas, Pai, da alma, feridas que foram lançadas, Paizinho querido, sobre palavra, Pai, de pessoas que era para cuidar, de pessoas que era para cuidar, de pessoas que era para amar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, começa a colocar por terra essa noite, Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, começa a fazer o trabalhar, assim como o Senhor fez na vida daquela viúva, Pai. Tem mulheres aqui que precisam gerar intimidade com o Senhor. Oh, Jesus, faz o impossível, Pai, porque a nossa dependência só está no Senhor. A nossa dependência não está em carro, a nossa dependência não está em carroça, a nossa dependência só está em Ti, Senhor. Faz aquilo que nossos olhos não vê, faz aquilo que nossos olhos não podem contemplar, Senhor. Derrama do Teu poder aqui essa noite, Pai. Derrama da Tua graça aqui essa noite, Pai. Enche essas mulheres, Pai. Enche essas mulheres, Pai. Enche essas mulheres, Pai. Derrama o azeite sobre a vida delas. Derrama o azeite sobre a vida dessas mulheres, Senhor. Ah, Pai, começa a transbordar na vida delas. Que essa noite haja renovo na tua casa, haja renovo na tua família, haja renovo no seu interior. Começa a renovar aqui essa noite, Senhor. Ah, Paizinho querido, começa a tocar nas tuas filhas, Pai. Começa a fazer o impossível. Aquilo que é impossível aos olhos dela não é impossível para Ti. Então começa a fazer, começa a trabalhar, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus.